Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Colossenses 2, do 6 ao 7. Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo. Nós vamos dar início hoje numa nova série de devocionais. Nós estamos chegando na última semana do Setembro Amarelo e eu gostaria de trazer algo muito importante para cada um de nós. É uma dica. Cuide de sua alma, porque nós sabemos que nós precisamos curar raízes profundas que às vezes estão enraizadas em nossa alma. Se nós estamos enraizados em Cristo, nós precisamos cuidar também da nossa alma. É hora da gente tratar das áreas mais profundas do nosso coração. Muitas pessoas, elas não conseguem ter êxito na sua vida espiritual porque elas carregam na alma algumas raízes nocivas de amargura, às vezes de inveja, de ciúme, de medo e de ira. E essas raízes, para que a vida de Cristo possa ser plena, a vida de Deus seja plena e possa fluir em nós, elas precisam ser removidas. Nós precisamos de cura. Então, nós precisamos identificá-las, nós precisamos trazer para fora, nós precisamos de cura, porque senão elas causarão destruição em diversas áreas da nossa vida, principalmente em nossos relacionamentos. Além disso, quando temos raízes nocivas em nossa alma, e alma, quando a gente fala, nós entendemos que nós somos seres espirituais, né? Nós somos um espírito que tem uma alma. A nossa alma é composta de mente, emoções e vontade, e nós habitamos num corpo. Então é importante nós entendermos, quando nós falamos que nós precisamos tratar das raízes nocivas que estão na nossa alma, nós estamos falando sobre a nossa mente, sobre as nossas emoções e sentimentos e também a nossa vontade. Nós precisamos remover raízes nocivas que se tornam até mesmo malignas e que acabam escravizando o nosso coração. Então, nós precisamos trazer saúde para a nossa alma, para que possamos ser fortalecidos na nossa caminhada com Deus e então proporcionar frutos bons em diversas áreas de nossa vida. Então, nós precisamos pedir ao Senhor que abra os nossos olhos espirituais, que possamos enxergar em que áreas do nosso coração ainda precisam de cura. Então, podemos pedir ao Espírito Santo que nos mostre os passos claros de como nós podemos alcançar a liberdade, a cura da nossa alma. Então, a nossa alma, ela precisa ser um solo fértil para as boas sementes de Deus que Ele quer lançar em nosso coração. Então, nessa semana nós vamos tratar desse assunto, cuide da sua alma. E hoje eu quero falar de algo muito sério que nós precisamos remover da nossa alma, que é a raiz da amargura. A amargura, ela é um pecado do coração. Ela é uma condição que traz destruição para a vida de muitas pessoas. A amargura, ele acaba sendo devastadora em nossa vida, porque ela desperta outros pecados, tais como ódio, crueldade, hostilidade, autopiedade, resistência a ser ensinado, rancor, desejo de vingança, ambições cheias de orgulho, às vezes arrogância. A amargura, ela é caracterizada por um espírito incapaz de perdoar e por atitudes críticas e negativas.
A amargura, ela motiva a murmuração e Deus detesta os murmuradores. Lá em Números, capítulo 11, versículo 1, nós vimos o que aconteceu com o povo, quando ele começou a queixar-se das suas dificuldades aos ouvidos do Senhor. Então diz que quando eles ouviu, a sua ira se acendeu e fogo da parte do Senhor queimou entre eles e consumiu algumas extremidades do acampamento. A amargura, ela traz sofrimento e traz também uma angústia muito forte. Jó, capítulo 7, versículo 11, diz assim: por isso não me calo, pois na aflição do meu espírito desabafarei. Na amargura da minha alma farei as minhas queixas. Jó 10, 1 diz assim: minha vida só me dá desgostos, por isso darei vazão à minha queixa e a minha alma amargurada se expressará. Então, a amargura, ela encontra grande prazer também na fofoca. Lá em Salmo 64, versículos 2, 8, diz assim: defende-me da conspiração dos ímpios, da ruidosa multidão dos malfeitores. Eles afiam a língua como espada e apontam como flechas palavras envenenadas. De onde estão emboscados, atiram no homem íntegro, atiram de surpresa sem qualquer temor, aninham-se uns aos outros com planos malignos e combinam como ocultar as suas armadilhas. E ainda dizem: quem as haverá? Quem as verá? Tramam a injustiça e dizem: fizemos um plano perfeito. A mente e o coração de cada um deles o encobrem, mas Deus atirará neles suas flechas. Repentinamente serão atingidos pelas próprias palavras. Farão cair uns aos outros, manearão a cabeça e zombarão deles todos os que o virem. Salmo 64, 2 e 8. E lá em 2 Coríntios 12, 20 diz assim: pois temo que ao visitá-lo não os encontre como esperava, e que vocês não me encontrem como esperavam. Temo que haja entre vocês brigas, invejas, manifestações de ira, divisões, calúnias, intrigas, arrogância e desordem. Como vimos, a amargura também destrói a vida de outras pessoas. Hebreus 12, 15 diz assim: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Amados, a amargura é uma desgraça que a pessoa causa sobre si mesma e produz uma corrente de pecados. Uma pessoa crítica e amargurada é o seu próprio pior inimigo e é alguém muito difícil de se relacionar. A amargura, ela custa um preço muito alto, tanto para as vítimas como os inocentes, quanto para aquele que causa. Então, nós precisamos pedir ao Espírito Santo de Deus que arranque do nosso coração a amargura, porque não podem coexistir em uma mesma pessoa. É preciso que uma saia para que o outro entre. Por exemplo, se nós alimentamos uma raiz da amargura, afetamos negativamente o nosso cônjuge, os nossos filhos e também o nosso ambiente de trabalho. Quando alguém nutre uma raiz de amargura, isso pode afetar também a igreja, a congregação. A raiz de amargura é capaz de fazer ruir toda a base da nossa vida, da nossa família. Ela pode cobrir uma comunidade inteira com uma nuvem negra. E mais, ela entristece o Espírito Santo. A igreja para de crescer e o avivamento é rompido e o Espírito Santo pode se retirar. Nenhum de nós é capaz de arcar com a raiz da amargura, pois as suas consequências elas trazem um preço alto demais. Podemos escolher a amargura ou perder as pessoas que amamos. Amados, a única forma de lançar fora a raiz de amargura é, antes de tudo, reconhecermos sua presença. Depois, nós devemos nos colocar de joelhos em arrependimento, pedindo a Deus que nos perdoe pelo pecado da amargura.
Então devemos perdoar todos os que nos magoaram, nos fizeram mal, pedindo ao Senhor que arranque toda a amargura do nosso coração. Devemos renunciar à raiz de amargura e arrancá-la da nossa vida. A partir disso, devemos disciplinar os nossos pensamentos e rejeitarmos com veemência todo sentimento de ódio, de ira ou amargura. O poder do Espírito Santo, ele pode nos capacitar a fazer isso. Então, que isso seja a prática de todos aqueles que reconhecem que, de alguma forma, o seu coração conhece a sua amargura. Provérbios 14:10 diz exatamente: cada coração conhece a sua própria amargura. Cada um de nós, quando nos sentimos ofendidos, é natural reagirmos de maneira negativa. Isso causa amargura quando nós não perdoamos a ofensa, e isso então faz com que ela perpetue-se em nós. Se não liberarmos perdão e não deixarmos que Deus cuide da situação, o ódio e a amargura podem criar raízes e sufocar o agir do Espírito Santo em nossas vidas. Vamos ficar atentos para não deixar que a amargura crie raiz em nosso coração e principalmente no meio do povo de Deus. Então, amados, que nós possamos então fazer esta oração pedindo ao Espírito Santo, pedindo perdão a Deus se temos guardado amargura em nossos corações. Há poder no nome de Jesus para lidar com esse espírito de amargura, mas você tem que reconhecer que é a fonte dos seus problemas antes de lidar com esta questão. Que Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo. Lembre, cuide da sua alma, trate da amargura.